Pessoal, vamos falar hoje sobre os números primos. Eu escrevi o seguinte: um número inteiro positivo, ele é primo quando admite exatamente dois divisores positivos, um e ele mesmo. Por exemplo, se eu fizesse aqui um conjunto formado dos primeiros números positivos inteiros primos, eu pergunto a vocês, o número 1 é primo? Muitos alunos acham que são primos e não, o número 1 não é primo. Mas professor, o número 1 é divisível por 1? É. E por ele mesmo? Sim. Só que esses dois divisores têm que ser distintos. Tem que ser o número 1 e um divisor distinto de 1, que no caso ele não tem. Então o número 1 não é primo. Professor, o número 2 ele é primo? Eu digo sim. O número 2 só tem dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo, que é o 2. Aliás, o número 2 é o único número par que é primo. O número 3 é primo? Sim. O 3 só tem dois divisores positivos, 1 e ele mesmo, que é 3. O 4? Não, o 4 não é primo. Porque o 4, além de 1 e dele mesmo, ele tem o 2 como divisor. Então o número 4 não é primo. O número 4 afirmamos que é um número composto, porque ele tem mais de dois divisores positivos. O número 5 é primo? Sim. O 5 tem dois divisores positivos, 1 e ele mesmo. O número 7 é primo. O 8 não, o 9 também não é, cuidado, o 9, além de 1 e do 9, ou seja, além de 1 e ele mesmo, ele tem o 3. O 10 é primo? Não. O 11, o 11 é primo, pessoal, o 11 é primo. O 13 é primo. O 14, o 15, o 17 é primo. E assim sucessivamente. Então, um número é primo quando ele apresenta dois divisores positivos, exatamente. Cuidado que eu usei a palavra exatamente dois divisores positivos. Às vezes, o aluno comete o erro de falar que tem dois divisores positivos. Se você pensar, o número 10 tem dois divisores positivos. Tem, porque, professor, mas o número 10 tem um 1, tem um 2, tem um 5 e tem um 10, são 4. O problema é que quando eu digo que tem 4, perceba que tem dois divisores. Então, se eu quero garantir a existência de apenas dois divisores, eu digo, tem exatamente. Eu não posso esquecer a palavra exatamente, tudo bem? Então, a questão é, como reconhecer se um número é ou não primo? Então, vamos colocar aqui, reconhecer um número primo. Professor, como reconhecer se um determinado número ele é ou não primo? Existe alguma estratégia? Eu digo sim, existe. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês e dissesse o seguinte, verifique se 97 é primo. Professor, qual é o conselho que você dá para determinarmos se o número 97 é ou não primo? Eu recomendo que você calcule a raiz quadrada aproximada de 97. Se você calcular a raiz quadrada aproximada de 97, não é obrigado você saber exatamente quanto é que dá essa raiz. Basta você imaginar que se a raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10, então a raiz de 97 só pode estar entre 9 e 10. Então é 9, alguma coisa. A raiz de 97 é aproximadamente 9,85, mas você só precisava saber que a raiz quadrada de 97 era 9, alguma coisa, só isso. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os primos menores do que a raiz quadrada de 97. Quais são esses primos? Você tem o 2, você tem o 3, você tem o 5 e você tem o 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se 97 é divisível por algum desses primos inferiores à sua raiz quadrada. Só isso. Ah, professor, então a ideia é tirar a raiz quadrada do número e verificar todos os primos que são inferiores a essa raiz quadrada. Sim. E a próxima etapa é verificar se o número em questão é divisível por algum desses primos. Então, ao invés de verificar se 97 é divisível por todos os primos inferiores a ele, eu verifico apenas se 97 é divisível pelos primos
inferiores à sua raiz quadrada. Ora, reduziu o trabalho significativamente. Então, nessas circunstâncias, eu tenho que verificar se o número 97 ele é divisível por 2. Então, a pergunta é, 97 é divisível por 2? Aí você diz, não, professor, porque para ser divisível por 2, o número 97, ele teria que ser par, e ele não é par. Então, 97 é divisível por 2? Falso, não é divisível por 2. Qual o próximo primo inferior à raiz quadrada dele? 3. Então, agora eu vou verificar se o número 97, se ele é divisível por 3. Professor, quando é que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for múltiplo de 3. Então, se eu perguntasse a vocês quanto é que dá a soma dos algarismos, eu ia pegar 9, somar com 7, o resultado disso é 16. 16 é divisível por 3? Não. Então, o número 97 também não é divisível por 3. Então, isso aqui também é falso. Outro primo, 5. 97, ele é divisível por 5. Vamos verificar. Professor, quando é que um número é divisível por 5? O número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. 97 termina em 7, então 97 também não é divisível por 5. Ótimo, só falta mais um, o 7. Professor, será que o 97 ele é divisível por 7? Pessoal, para saber se um número é divisível por 7, geralmente os livros ignoram esse critério de divisibilidade por 7. Parece que é um critério proibido. De 6, o livro já pula para o critério de divisibilidade por 8. Então, como verificar se o número é divisível por 7? Eu vou dar uma dica muito massa para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, você tem um número 97, você isola, retira o último algarismo. Então, se de 97 tirar 7, fica só 9. Do número que você restou, que é 9, você subtrai o dobro do algarismo que você tirou. Quem foi que eu tirei? Foi 7. Então, de 9, eu vou subtrair o dobro de 7, que é 14. Se de 9 eu tiro 14, eu acho menos 5. Eu verifico se o número em questão é ou não divisível por 7. Menos 5 é divisível por 7? Não. Então, 97 também não é divisível por 7. Então, eu acabei de verificar que o número 97, ele não é divisível por nenhum número primo inferior à sua raiz quadrada. Conclusão imediata. Eu posso afirmar com certeza de 100% que o número 97, ele é primo. Então, essa dica, ela é muito massa. Professor, recapitula mais um exemplo do critério de divisibilidade por 7? Eu aposto que vocês estavam pensando nisso. Então, vamos fazer isso. Vamos mostrar mais um exemplo de um número, se ele é ou não divisível por 7. Será que 1561, vamos colocar aqui, 1561, será que 1561 é divisível por 7? O que vocês acham? Professor, a regra é interessante. Você disse que do número em questão você retira o último algarismo. O último algarismo aqui, ó, é 1. Então eu vou retirar 1, ficando 156. De 156 eu subtraio o dobro do algarismo que eu retirei. Eu retirei 1, o dobro de 1, 2. Então de 156 eu retiro 2. Se de 156 eu retirar 2, fica exatamente 154. E agora, professor, você vai verificar se 154 é ou não divisível por 7. Professor, não funcionou, porque eu não sei se 154 é ou não divisível por 7. Eu digo, não tem problema. Você pode aplicar esse procedimento várias e várias vezes. Quantas vezes você quiser, até você conseguir identificar se o número em questão é ou não divisível por 7. Então, o que é que eu faço? Se eu não sei se 154 é ou não, eu isolo o último algarismo, retiro o último, ficando apenas 15. De 15 eu vou tirar o dobro do algarismo que eu isolei. Qual é o algarismo isolado? 4. Dobro de 4, 8. Se de 15 eu retirar 8, o resultado dá 7. 7 é divisível por 7? É. Se 7 é divisível por 7, eu posso afirmar com certeza de 100% que 1561 é divisível por 7. Esse critério de divisibilidade por 7 é muito massa.
Aguarde o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!